18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6h02 em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Olá, Carlão, boa noite. Karime. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha aí, participe conosco do programa 18 horas. Nos dê essa moral aí, né, Karime? É o 994887592. Exatamente, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Participa, faz o 18 horas com a gente. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Agora são 6h03, começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. A Amazônia concentrou mais de 60% de todos os focos de incêndio do Brasil em novembro. Em Manaus, o domingo registrou qualidade do ar considerada muito ruim por causa da fumaça. O governo federal lança o selo Amazônia para certificar produtos sustentáveis da região. E vamos atualizar as informações sobre o acidente de moto envolvendo o filho do apresentador do Caprichoso. Agora 6h03, mais uma vez, boa noite para você aí, sempre na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Esses e outros assuntos, os destaques desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Você confere agora em mais uma edição, todas 18 horas. É claro, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha que bacana, e hoje nós estamos dando aí as boas-vindas ao último mês de 2024. Chegou dezembrão. Natal, Carlão. Já estamos aí no clima, Natal e de festas e de confraternizações. É um momento aí especial de olharmos para trás, relembrar aí os desafios e conquistas do ano que passou. É um mês em que a cidade ganha, né? Aquele brilho especial, um toque diferente, com decorações natalinas. Inclusive eu gosto muito desse clima total na cidade aí. Eu amo Natal também. Não é legal, Karime? Tem muita celebração, muita gente aproveitando aí para se despedir de 2024. Fica aquele clima, né? Fica um estilo legal, Karime. Exatamente, mas dezembro também é o ponto de partida para o quê? Para o ano novo, para 2025. Um novo ano que pode vir cheio de desafios, mas principalmente também de oportunidades e, claro, recomeços. É tempo de fazer planos, aquela listinha, né, para o ano novo. Sempre. O ano novo eu começo. Pronto, ano novo. Lista de afazeres para objetivos e metas para o ano novo. Bom, renovar as esperanças e acreditar que o próximo ano, é claro, vai ser ainda melhor. Sempre. E aqui no 18 horas a gente segue com você, trazendo as notícias mais importantes, sem deixar de passar nenhum assunto que seja de relevante para a sociedade. Beleza, seja bem-vindo aí dezembro e suas festas maravilhosas. 6h05, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Tribunal de Contas barra contratação suspeita de organização social no 28 de agosto. Isso mesmo que você ouviu aí. O Tribunal de Contas do Amazonas deu um passo decisivo para proteger a saúde pública do Estado, hein, Karime? Exatamente assim, Carlão. A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins, suspendeu a contratação de uma organização social, a Agir de Goiânia, que ia assumir a gestão do Hospital 28 de agosto e também do Instituto da Mulher Dona Lindu. Boa. A decisão veio depois de denúncias graves de irregularidades envolvendo descumprimento de contratos e um preocupante descontrole financeiro. A situação, inclusive, é realmente alarmante. Apesar de um cenário caótico com dívidas e atrasos em pagamentos para empresas médicas já contratadas, o governo Wilson Lima havia autorizado um contrato milionário de 33 milhões de reais por mês com uma organização Agir, que sequer tem médicos contratados. O tribunal interveio para evitar que o atendimento hospitalar entrasse em colapso. E, é claro, para proteger os cofres públicos e a vida da população. Carlão, essa história, esse caso é mais um exemplo da falta de transparência e supervisão na gestão da saúde pública no governo Wilson Lima. A contratação estava sendo feita sem respeitar a ordem de pagamento das empresas já contratadas, o que agrava
crise prejudica tanto os profissionais quanto os pacientes. É claro, lá na ponta, aquela pessoa que depende da saúde pública. Carimi, o deputado atento Wilker Barreto subiu na tribuna e também denunciou essa maracutaia, esse esquema bilionário para saquear aí a saúde pública do Amazonas, e nós vamos conferir o que o Wilker Barreto disse. Como corrupção é a marca do governo Wilson Lima, está todo mundo em casa. O problema hoje não é a questão de nós não termos mão de obra no Amazonas. Essa OS tal de Agir é do estado de Goiás. Lá já responde no Ministério Público de Goiás suspeita de superfaturamento. Olha como o OS trabalha. Assim até eu. A Organização Social de Goiás assume o 28 de agosto e sabe o que faz o governo? Paga na frente 31.274.000. Ora, se o governo tem 31 milhões para pagar na frente, por que não gastam dinheiro para melhorar o 28 de agosto? Por que não paga os fornecedores? Por que não regulariza o medicamento? Uma empresa vem de Goiás, não coloca 1 centavo no Amazonas e assina o contrato já recebendo na frente 31 milhões de reais até hoje. A secretária de Saúde não fixou a data da reunião com a comissão, desrespeitando a Comissão de Saúde da Assembleia. O governo trata o parlamento estadual com desrespeito. Também aqui tudo pode, o governo faz o que quer, esta casa não fiscaliza, porque se tivesse a coragem de fiscalizar, nós não permitiríamos que um contrato de 2 bilhões de reais pudesse ser fechado sem ser verificado a economicidade. Olha como é que se encontra Lábrea. Lábrea, o hospital literalmente parou. E sabe quem está administrando lá em Lábrea? Uma organização social chamada Positiva. Essa mesma organização que eu alertei daqui dessa tribuna. Sabe o que vão fazer agora, deputados e deputadas? Vão devolver de novo para o Estado. Acreditem, presidente, e anotem, vai ficar pior com a organização social, porque organização social e corrupção andam lado a lado. Como corrupção é a marca do governo Wilson Lima, tá todo mundo em casa. 18 horas. O deputado Wilker Barreto, ele foi bastante claro aí nas suas falas aí, realmente, por quê? Que não acontece. A suspensão, inclusive, é um alerta. O Tribunal de Contas do Amazonas agiu para garantir que os recursos da saúde sejam usados aí com ética e também com eficiência, claro. Agora fica bastante claro aí para todo mundo que a fiscalização realmente precisa ser redobrada, especialmente em um setor, Carimi, tão sensível quanto a saúde pública, onde qualquer erro de gestão pode custar vidas, e a gente vem sentindo esses erros aí já há algum tempo, Carimi? Pode não, custa vidas sim. Pessoas estão sendo condenadas à morte por completa falta de gestão na saúde pública do estado do Amazonas. A gestão Wilson Lima começou já devendo e muito gestão na saúde pública. Vou lembrar que a gente entrou na pandemia com crise, com a saúde pública em colapso, tanto que o então ministro Mandetta recebeu o presidente da Associação dos Médicos do Estado do Amazonas, o Mário Viana, e o Mário Viana foi lá pedir intervenção nacional na saúde pública do Estado do Amazonas naquela época, antes da pandemia. Já faltavam EPIs, já faltavam luvas, já faltava muita coisa. O colapso já era a marca da saúde pública naquela época. Agora, pergunto eu a você, como é que vocês acham que a gente saiu da pandemia? Melhor ou pior? Pior, porque o que parece, ninguém aprendeu absolutamente nada com a crise da pandemia. O que a gente vê aqui noticia
quase sempre no 18 horas, profissionais da saúde sendo desrespeitados. Falta de pagamento, falta de salário, falta de EPI. Tem profissional de saúde que precisa levar touca de casa, luva e por aí vai. A gente sabe que falta tudo. Esse governo não só não investiu e não melhorou o que tinha, como conseguiu piorar hospitais de ponta, referência. Vou lembrar aqui só da Fundação de Medicina Tropical, onde existe falta de papel higiênico. Salas estão fechadas porque não há condição de abrir, não há ar-condicionado. Esse hospital era referência em medicina tropical. Não é mais. O que eles estão ali sobrevivendo pelo talento, pela abnegação, pela honra dos profissionais que trabalham lá e que fundaram. É o amor à profissão, o amor à saúde pública e o amor a essa área, né? A saúde pública que é tão desrespeitada, tão desmerecida nessa gestão do governador Wilson Lima. Tá lá, não tem papel higiênico. No Instituto de Medicina Tropical, que era referência de doenças tropicais para o mundo, por que não dizer? Conseguiu falir os hospitais que eram referência. Vou falar aqui do Hospital do Coração, também referência em transplantes, em cirurgias de alta complexidade. Não é mais, infelizmente, a gente só perdeu. E essa gestão, esse governo, jura de pé junto que investiu 5 bilhões de reais na saúde pública só esse ano. Pergunto a você vê esse dinheiro investido na saúde? Você vê esse dinheiro aí na ponta quando você precisa de um atendimento, de uma cirurgia? E as crianças? Esperando atendimento para ir para o hospital, para o Hospital de Medicina, o FCCom. Esperando na fila, uma fila horrível de espera, uma fila em que só davam dipirona para casos graves de câncer. A gente acompanhou aqui essas denúncias, mães desesperadas com seus filhos. Várias denúncias, as mães chorando, mandando áudios absurdos, terríveis. E as crianças sem o tratamento necessário ficavam com paliativo, esperando uma vaga. Estou falando de crianças. Então não é que essa gestão, que a má gestão pode, causar a morte de alguém. Não, já causa. E isso é real. São pessoas que tiveram a vida abreviadas por causa da falta de gestão na saúde pública. Pergunto novamente aqui, você que me escuta, você enxerga esse investimento de 5 bilhões de reais que essa gestão de Wilson Lima jura que investiu na saúde pública do estado do Amazonas? É um desafio aqui a gente ver, não, isso melhorou, não, isso aqui está maravilhoso. Não está. A gente sabe que se precisar realmente de uma cirurgia, de um atendimento mais complexo, ou até mais simples, porque se falta papel higiênico, gente. Se o profissional que está ali para atender a gente está com salário atrasado, imagina, estamos aí desde antes da pandemia num completo colapso. Tivemos pico, pelo menos 4 picos de colapso nessa gestão e a gente não consegue sair dessa situação. E condena à morte várias pessoas que precisam da saúde pública do estado do Amazonas. Agora 6h15, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas mais. 18 horas. Nós seguimos aí com uma notícia que é preocupante sobre a Amazônia aqui. Olha só. Em novembro, 62,5% dos focos de incêndio registrados no Brasil aconteceram na nossa floresta, aqui em casa, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, Karime. Carlão, foram um total de 14.160 focos de calor concentrados aqui na Amazônia, de um total de 22.663 registrados no país inteiro. É mais uma demonstração de como a destruição continua avançando sobre a maior floresta tropical do mundo. Olha só, o que mais preocupa, hein, Karime e ouvintes, é que os números não param de crescer, simplesmente continuam crescendo. Em relação ao mesmo período do ano passado, a Amazônia teve um aumento de 23% nos incêndios. É como se os esforços de combate ao desmatamento e também as queimadas estivessem ficando para trás, perdendo para o processo de
Queimadas. E os dados são oficiais, viu? Porque é do sistema BD Queimadas do INPE, como você falou. As imagens registradas pelo sistema mostram áreas devastadas pelo fogo, impactando a biodiversidade e as populações que dependem da floresta. E além do impacto ambiental, a saúde da população também está em risco. As queimadas lançam toneladas de gases poluentes na atmosfera, prejudicando a qualidade do ar, né, em que diversas cidades da região e aumentando aí casos de doenças respiratórias, né? Grave. E ontem, Carlão, domingo, 1º de dezembro. Até hoje, olha inclusive. aí, você está com problema na garganta por causa da fumaça, porque domingo, gente, vocês perceberam isso? Manaus registrou a qualidade do ar considerada muito ruim, segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental Selva. A repórter Nathalie Moraes, ela tem as atualizações a respeito do assunto, conversa com a gente ao vivo aqui do 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, Manaus inteira foi atingida. Teve algum bairro pior da qualidade do ar? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Teve sim, Karine, né? O bairro do Parque 10 foi o bairro mais afetado na zona centro-sul aqui da nossa capital, onde registrou níveis de poluição aí de 99,5. Para ser considerada boa a qualidade do ar, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente pode respirar até de 0 a 25 partículas de poluentes. Só que no Parque 10 a gente está falando de 99,5 partículas de poluentes no ar. É mais do que o triplo do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E é claro, uma hora a conta vai chegar e para muita gente, né, Karine, já está chegando. Eu já ouvi alguns especialistas que dizem que agora a gente vem vivendo uma pandemia de crise ambiental, né? Porque tudo isso vai agravar a nossa saúde, né? E assim, a gente amanheceu pelo 3º dia consecutivo com uma densa camada de ar, né? Hoje não foi diferente. Hoje a qualidade estava um pouquinho melhor, mas há pelo menos 3 dias a gente tem acordado debaixo de uma nuvem muito densa de fumaça. E aí, segundo o Serviço de Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, a qualidade do ar aqui no Amazonas, não somente na nossa capital, foi considerada muito ruim ao longo desse domingo em todas as zonas da cidade. E nessa segunda-feira a gente também registrou a qualidade do ar muito ruim em algumas zonas. Entre elas, o Parque 10 permaneceu com a qualidade do ar já hoje ruim. O pior bairro nessa segunda-feira foi o Morro da Liberdade e também o Tarumã. Olha só, o Tarumã, mesmo sendo um bairro ali na Zona Oeste cercado de área verde, é um bairro que vem sofrendo também com toda essa quantidade de poluentes que vêm sendo jogados no ar. Muitas dessas condições por conta do quê? Das queimadas que acontecem aqui na região. A fumaça aqui em Manaus começou lá no finzinho de julho, no início de agosto, foi quando realmente piorou. Em setembro a gente teve uma onda de fumaça que infelizmente atingiu todos os 62 municípios aqui do nosso estado, mas a gente já teve aqui na nossa capital pelo menos 6 episódios assim que a qualidade do ar ficou irrespirável. Inclusive, nesse domingo, a Defesa Civil daqui do nosso estado chegou a emitir alguns alertas pedindo para que a população tivesse alguns cuidados com a saúde e que voltasse a utilizar máscara se fosse fazer atividades ao ar livre. Então, assim, olha só o risco que tudo isso. Olha o ponto em que a gente está, né? Que chegou, a gente não consegue sair desse ponto. A gente já está em dezembro e a gente conseguiu ter aí algumas chuvas, né? Já está chovendo bastante até em relação a outubro, setembro, mas a fumaça continua castigando aqui a cidade. Ela permanece, ainda que a gente tenha registrado, né, uma menor quantidade de queimadas, pra gente ter ideia, aqui no Amazonas, no mês de julho, foram mais de 4.241 focos de queimadas. Em agosto, olha só que número assustador, 10.328. Foi o maior número de focos de queimada dos últimos 26 anos. A gente está falando de um número realmente assustador. E aí, em setembro, 6.879, em outubro, 2.500
E agora em novembro a gente registrou pelo menos 656 focos. Ainda que tenha diminuído essa quantidade de queimadas aqui na nossa região, por conta dos ventos, por conta de tudo, é trazido aqui para nossa capital e a gente acaba respirando esse ar, essa fumaça realmente, que é uma fumaça tóxica, que vai trazer prejuízos não somente a longo prazo, mas desde agora já tem muita gente sentindo. Olha o Carlão aí. Sentindo a garganta péssima dele. Eu falei, claro, pai. Ele falou, piorou esse fim de semana. Eu falei, lógico, a gente passou o fim de semana debaixo de fumaça, de queimada. Parque 10 é justamente o meu bairro. E nesse momento, eu tô aqui com o aplicativo Selva aberto, o Parque 10 tá lá, 33,8. Já tá acima. Já tá acima, mesmo essa hora, e até 25, né? E aqui tem um que é 40, mas eu não consigo identificar. É lá perto do Zumbi dos Palmares, está 40,2. Já tá com a qualidade do ar ruim mesmo, já indo para muito ruim. Então, realmente, a gente parece assim, as nossas autoridades dizem que esse é o novo normal, mas a gente não tem como se acostumar com esse novo normal, porque a gente vem sentindo isso, principalmente na nossa saúde. A gente conversou com o Gésin Orellana, ele que é epidemiologista da Fiocruz Amazônia, e ele falou um pouco mais pra gente sobre esse impacto que a população vem sentindo na saúde. Vamos conferir. É importante lembrarmos que esse tipo de exposição, ele está associado a uma série de problemas, não apenas respiratórios, relacionados à tosse seca, à irritação na garganta, a problemas exacerbados de alguns tipos de alergias, como rinite, mas também até problemas mais graves em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, em pessoas que têm asma, em pessoas que têm enfisema ou até mesmo outras doenças pulmonares mais graves, mais difíceis de tratar, como tuberculose ou câncer de pulmão. Então, esse tipo de exposição, ele pode piorar a condição dessas pessoas que já têm outros problemas respiratórios e também dispará-los, né? Fazer com que algumas pessoas desenvolvam esse problema sem antes jamais terem apresentado esse tipo de diagnóstico. 18 horas. Karine, muita gente realmente vem sentindo sem mesmo ter nenhum tipo de problema crônico. Hoje mesmo eu cheguei aqui na redação dizendo, olha, tô tendo crise de asma, tenho tido agravamento de alguns quadros, mas a gente não sabe, né? Muitas das vezes as pessoas acabam desenvolvendo esses quadros por conta dessas partículas de ar poluentes que a gente vem registrando. Qualquer problema que você tenha, qualquer problema vai ser agravado com a péssima qualidade do ar. Se você está respirando fumaça tóxica, tudo no seu organismo vai piorar. A gente está se envenenando aos poucos. Não tem outra forma de explicar o que está acontecendo. Estamos nos envenenando. E é claro, pior para crianças e idosos. Pois é, e aí nessa conversa com o Gésin, né, ele até falou sobre outros quadros. A gente fala muito de doenças respiratórias, mas pode, né, atingir doenças cardiovasculares, cardiopulmonares. Oxigênio, o corpo não está oxigenando direito. Acabou. Tudo isso, e até a evolução, né, de um câncer de pulmão, tudo isso, já que tudo isso vem comprometendo aí o funcionamento do nosso corpo. Só para eu finalizar, Karine e Carlão, a Secretaria de Meio Ambiente, né, a gente entrou em contato aí para tentar entender as causas desse fenômeno aqui na nossa capital, né, pra gente tentar entender de realmente onde é que tá vindo essa fumaça, na região metropolitana, né? Cadê essa queimada, de onde é que tá vindo esses focos, né, tudo isso, mas a gente não teve nenhuma resposta e segue nosso espaço aqui aberto. Pra variar, né? Continuamos aguardando um posicionamento, afinal de contas a população merece sim uma satisfação do governo do estado do Amazonas para saber por que a gente está respirando tanta fumaça tóxica. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite, Nathalie, 6h25 agora. 18 horas. Olha, os sequestros em Manaus estão se tornando cada vez mais frequentes e o caso recente de uma cidadã colombiana é um exemplo e alarmante, inclusive, dessa tendência, hein, Karine? Carlão, a vítima foi mantida em cativeiro por quase 48 horas, enquanto os sequestradores exigiam um resgate de R$200 mil da família dela. Depois das investigações, a polícia conseguiu prender 2 suspeitos envolvidos nesse crime. Este aí, Karine, ouvintes, infelizmente não é um crime isolado.
isolado, não. Em outubro, uma mulher foi presa por participar do sequestro de uma adolescente de 17 anos na zona leste da cidade. Além disso, em novembro, um grupo foi detido por sequestrar e também torturar um homem devido a uma dívida de R$7 mil. Então, o que acontece? O aumento do número desses crimes aí traz mais preocupação sobre a segurança pública aqui do estado e aqui de Manaus. O crime organizado, as facções criminosas, parece que mandam, estão tranquilas para agir aqui em todo o estado, deixam as autoridades cada vez mais impotentes, assistindo o nosso estado no topo e no ranking da violência nacional. De novo, é falta de gestão, falta de investimento e inteligência, porque a gente sabe que os agentes da polícia, as pessoas que trabalham nas ruas para assegurar a nossa segurança, esses sim merecem todo o nosso respeito, trabalham muitas vezes sobrecarregados, sem equipamento, sem uma gestão, sem um trabalho de inteligência maior. Eles que estão ali na ponta merecem todo o nosso respeito, né, Carlão? Agora, sem investimento em inteligência, sem investimento na segurança pública, sem apoio, sem base, sem pronto, nada, sem viatura, como é que esse agente vai trabalhar? Bom, o repórter André Meirelles, ele tem mais informações sobre esse sequestro. Vamos atualizar agora com a gente. Boa noite, André. Então, o cativeiro foi descoberto na estrada M010, é isso? Que liga Manaus a Itacoatiara? Isso mesmo, Karime, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes que estão ligados aqui na Mix FM. Essa vítima, ela estava em um cativeiro no quilômetro 24 da rodovia M010, que fica aqui na zona rural de Manaus. E na ação ocorrida no último sábado, 2 suspeitos foram presos. Essa operação de resgate ocorreu depois de denúncia de familiares da vítima, né? O sequestro aconteceu aí no dia 28 de novembro, no bairro União da Vitória, na zona oeste de Manaus. Olha, segundo a Polícia Civil, a mulher, ela vendia rifas no bairro, né? Eu acho que alguns ouvintes já acompanhou a situação de aquelas pessoas que ficam vendendo rifas, né, nos bairros ali mesmo, andando nas ruas. Sim. Ela fazia esse trabalho, né? E tinha também o hábito de andar com esse dinheiro em espécie. Né? Tadinha. E, né, o fato que seria de conhecimento ali dos criminosos, segundo informou a vítima aos policiais. E em depoimento, ela relatou que os criminosos falavam a todo momento que tinha estudado a rotina dela e que a todo momento os criminosos ameaçavam a vida dela, né? Inclusive, a gente vai acompanhar agora a fala da delegada Marília Campelo, que ela que é adjunta da delegacia especializada em homicídios e sequestros, e fala também que pelo menos 10 pessoas estão envolvidas nesse crime, que todos os suspeitos estavam armados durante o tempo todo ali em que o sequestro estava acontecendo, né? Algo alarmante que chama a atenção, porque é uma situação de sequestro, como vocês posicionaram aí no começo aqui desse Vivo, falando aí sobre os sequestros que já aconteceram aqui na capital amazonense, e aí a gente tem aí que mobilizou mais de 10 criminosos para que pudesse fazer sequestro de uma mulher. Como que está a situação aqui do estado do Amazonas? Mas agora a gente vai acompanhar os detalhes de como foi esse crime na fala da delegada Marília Campelo. Estamos aqui para falar da prisão de 2 envolvidos na extorsão mediante sequestro de uma vítima colombiana. Ela que foi sequestrada na noite do dia 28 de novembro no bairro União da Vitória e permaneceu sob o poder desses sequestradores por quase 48 horas. A partir do momento que tomamos conhecimento da ocorrência desse crime, nós passamos a trabalhar imediatamente e no dia 30 do 11, quase 48 horas após o início dessa extorsão mediante sequestro, com a ajuda da inteligência da Polícia Civil do Estado do Amazonas e da ROCAM, nós conseguimos então localizar o cativeiro dessa vítima, libertá-la com vida e em segurança e prender 2 desses envolvidos. As investigações agora continuam para que possamos qualificar os demais criminosos desse grupo e remeter esse inquérito o mais rápido possível ao judiciário. 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada adjunta da DHS Marília Campelo, falando aí sobre a prisão desses 2 suspeitos, que inclusive tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e agora se encontram à disposição da justiça. Eles vão responder aí por extorsão mediante sequestro. A polícia também informou que, como o sequestro passou já de 24 horas, como a delegada falou aí, por
48 horas, a pena vai ser aumentada, né? Agora a DHS trabalha para identificar os outros integrantes do grupo criminoso. A gente também entrou em contato com o governo do estado para saber da segurança pública da população, principalmente neste fim de ano, e a gente está aguardando a resposta. Olha só, Karine Carlão, tem uma atualização aqui, né? Ainda nessa ronda policial, a polícia ouviu nesta segunda-feira mais um jovem suspeito de integrar o grupo conhecido como Bonde dos Mauricinhos, que cometia vandalismos aqui em Manaus. Marcos Vinícius, de 18 anos, ele se manteve em silêncio durante um interrogatório ali no primeiro DIP, e ele é o terceiro envolvido a prestar depoimento. Na semana passada, teve outros 2 suspeitos, né? Que foi o Pedro Henrique e o Henrique Benigno Lima, que já haviam sido ouvidos, né? O grupo, a gente está falando desse Bonde dos Mauricinhos, que é aquele grupo de jovens que aparecem em vídeos atirando ali, destruindo comércios, agredindo moradores em situação de rua, e que o inquérito, inclusive, segue em andamento, e a polícia ainda vai ouvir mais 2 suspeitos antes de finalizar essas investigações, Karine Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações, pela apuração. Valeu, André. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um grave acidente chocou a cidade de Parintins neste domingo. Foi na estrada Eduardo Braga e deixou 2 pessoas em estado grave. A colisão foi entre 2 motos, uma delas conduzidas pelo jovem Yonan Oran, de 14 anos, filho do apresentador do Caprichoso, Edmundo Oran. Carlão, segundo as testemunhas, Yonan estava pilotando uma motocicleta em alta velocidade quando bateu em outra motocicleta, onde estavam as estudantes Gabriela Miquiles, de 24 anos, e Flávia Catarina, de 22 anos, no cruzamento das avenidas Amazonas e Paz de Andrade. Olha, com o impacto, Karine ouvinte, as vítimas foram arremessadas ao chão. Yonan sofreu contusões cerebrais, afundamento no crânio e fraturas na face. O estado de saúde dele é considerado grave, sim. As estudantes, aí a Flávia Catarina também sofreu múltiplas fraturas, traumas no abdômen e traumatismo craniano. Já o quadro de saúde da terceira vítima, Gabriela Beatriz, é considerado estável, né, Carlão? Tá tranquilo. E agora nós vamos atualizar então as informações desse caso aí com o repórter Guilherme Guedes. Boa noite para você, Guilherme. Então atualiza aí pra gente o estado de saúde dessas vítimas. Com você, Guilherme. Boa noite, Karine e Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui da Rádio Mix FM Manaus. Então, o Corpo de Bombeiros e o Resgate Municipal foram até o local, do acidente para socorrer as vítimas que foram transferidas para o Hospital Regional Dr. Joffre Matos Cohen e informaram, inclusive, que o estado de saúde do Yonan Oran, de 14 anos, filho do, inclusive, apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, é considerado grave. Ele se envolveu nesse grave acidente de trânsito lá no município de Parintins, interior do Amazonas, na tarde do domingo. Foi ontem. Outras 2 mulheres também ficaram feridas, uma delas está em estado grave. São elas as estudantes Gabriela Miquiles, de 24 anos, e Flávia Catarina, de 22 anos. 2 jovens, né? De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no momento do acidente entre as motos, com o impacto, as vítimas foram arremessadas ao chão. O Yonan sofreu contusões cerebrais, afundamento no crânio, fraturas na face. Já a estudante, a Flávia Catarina, ela sofreu múltiplas fraturas, traumas no abdômen, traumatismo craniano grave também. Já a terceira vítima, a Gabriela Beatriz, está estável e não corre risco. O Corpo de Bombeiros e o Resgate Municipal foram até o local do acidente para socorrer as vítimas, que foram transferidas para o Hospital Joffre Cohen. Ainda na tarde do domingo, Yonan Oran foi transferido de aeronave a uma unidade de saúde aqui da capital do nosso estado, Manaus. Flávia Catarina, ela segue internada em Parintins por não apresentar condições de remoção devido à instabilidade da vítima. O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Parintins e por meio de nota, é bom ressaltar, por meio de nota nas redes sociais, o Boi Bumbá Caprichoso prestou solidariedade às famílias das vítimas. Tenho aqui a nota, diz o seguinte: o Boi Caprichoso convoca a nação azul e branca a unir forças em orações pela recuperação da saúde da estudante Flávia Catarina, Gabriela Beatriz Ramos, além do jovem Yonan dos Anjos, conforme disse a nota aí do Boi Caprichoso nas redes sociais. Karine e Carlão, é com vocês aí no estúdio. Você está ouvindo 18 horas. Valeu, Guilherme. Agora 6h35. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora de falarmos aí de política e a política amazonense, hein, Karine Leão? Os bastidores. Aí é que interessa a todo mundo. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, os vereadores estão culpando a imprensa, nós da imprensa,
pela repercussão negativa da proposta de reajuste dos salários deles, não é? Que legal. Não é o reajuste que é indecente, é a imprensa que é indecente, que é fofoqueira. É isso, Blink? Você tá falando mal, né? Explica isso pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, a culpa é do mensageiro, viu? Pronto. Não é do... O problema não é a questão de fazerem um aumento e tudo isso. O vereador Caio André, ele foi à tribuna, ele tá indo super à tribuna, não é tão comum ele ir, mas agora passou a ser. E para falar justamente disso, falar que esse aumento não é uma coisa que o Caio André quer, até porque ele não vai ser vereador ano que vem, ele não foi reeleito, mas que a lei manda que seja colocado aí 75% do valor que é pago para os deputados estaduais. E essa questão do salário, você vê, primeiro teve aquela questão do plano de saúde. E aprovaram, depois ficaram discutindo isso. Agora é a vez do salário, que vão aprovar, certamente, acho muito difícil não aprovar, mas é claro que quando a população fica sabendo que está tendo um aumento de praticamente 30% aí para os vereadores, para os secretários, para todo mundo, e nesse momento de apagar das luzes, porque tem que acontecer no ano anterior para ser colocado em prática no ano seguinte, as pessoas vão falar sobre isso, é óbvio, né? E aí eles começam a se defender. A gente sabe que eles vão aprovar, nem entendo por que ficar desgastando isso, mas é bom saber que a pressão que acontece nas redes sociais, nas ruas e em todos os lugares, faz com que eles precisem sim se justificar, com que eles fiquem isso constrangidos. Isso é muito legal, sem dúvida, pelo menos isso. Sim, a culpa eles jogam na imprensa, falam que a gente não está contando toda a verdade, que a gente está fazendo fake news, mas o que seria então a verdade? Não vai rolar um aumento? A proposta não é que haja um aumento para sair de 18 para 26 mil? O que está errado nessa notícia? Não há nada de errado, é exatamente isso. Mas Caio André usou a tribuna e falou bastante, a gente tem o áudio dele aí, vamos ouvir o vereador presidente da Câmara. E prestem atenção, senhores, vigorando para a legislatura seguinte, essa lei só tem vigência de 4 anos, como a lei que formulou os salários desta legislatura, na legislatura passada, se encerra a sua vigência no dia 31 de dezembro de 2024. Se não for feita essa lei, simplesmente o salário dos vereadores é zero. O salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, a partir de 1º de janeiro, se não for feita nenhuma lei, é zero. Zero. Durante os 4... é zero, não é só no mês de janeiro, não. É zero durante os próximos 4 anos. A próxima legislatura inteira. E aí, mais senhores, por que então colocarmos os valores que ali estão para o salário dos vereadores? Ao contrário do que alguns disseram, e que a Constituição realmente diz que o salário dos vereadores é até 75% do valor do salário dos deputados estaduais, a nossa lei orgânica ela não dá essa margem de até 75%. Ela diz no artigo 32, o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus corresponderá a 75%. Eu não serei vereador em 2025, senhores. Nós não estamos criando uma lei para me beneficiar. A lei orgânica do município de Manaus, ela afirma categoricamente, não pode ser 74, não pode ser 72, não pode ser 71, não pode ser 80, não pode ser 100% do que ganham os deputados, tem que ser 75% do valor correspondente ao subsídio dos deputados estaduais. Não sou eu que estou dizendo, é a lei orgânica do município de Manaus. 18 horas. Então é isso, a gente ouviu o presidente da Câmara Municipal de Manaus falando que o aumento do salário não é culpa dele, não é culpa de ninguém. Tá na lei que tem que ser isso. Lei orgânica. Alguém cria uma lei para os professores também? Alguém cria uma lei? Né? 4% só, minha gente, para os professores. Claro, não, para eles é coisa de 30%. Aí, diante disso, o vereador Rodrigo Guedes, ele sim foi reeleito, fez uma proposta ali para fazer uma alteração nesse projeto, que exige que para que os vereadores recebam integralmente o salário, seja comprovada a presença, 95% de presença. E
Esse é muito bom. Que a justificativa seja colocada em plenário. Faltou. Beleza, faltou. Por que faltou? Que essa justificativa seja discutida, aprovada ou não no plenário. Gente, isso nunca vai passar. Nunca mas que vai seria, acontecer. mas que seria um mínimo, super espetáculo saber as informações de por que faltaram. Não tem como. Se valeu, se não valeu, ia ser tudo. Eu ia ser amar. julgado ali, debatido. Imagina o debate. Faltou porque acordei tarde. Cara, mas tem tanta coisa pra discutir ali. Vamos discutir isso aí, perder tempo, né, cara? Isso não procede. Isso é... Bom, mas o salário realmente está atrelado à presença. Só que essa ausência, quando eles faltam, assim, ela é justificada de qualquer maneira, né? Por motivo de força maior e coisa e tal. Então, acaba que, mesmo que falte, o salário estará ali, né? Então, acho que foi uma tentativa, porque tá valendo, o Rodrigo colocou em discussão, de dizer, olha só, beleza, vamos aumentar, mas vamos também ter cuidado com a presença aqui, tratar ela de forma séria. Isso eu duvido muito que passará, mas que foi proposta. Um mês funciona, depois, mas enfim. Não sei, Carlão, vambora. Vamos lá, Brinque, hoje foi mais um dia de homenagens aí na Assembleia Legislativa e parece que é o Bi Garcia, né, que foi homenageado da vez aí, é isso? O prefeito lá de Parintins, né? Ele mesmo. E vamos lembrar que ele não vive um melhor momento ali com o governador Wilson Lima, e a Assembleia no meio disso tudo foi interessante de assistir, porque praticamente ali o time anti-governador estava presente, né? Porque Bi Garcia, ele enfim, é do time Omar Aziz, que claramente quer ser governador em 2026. A gente não sabe se daqui para mais para frente essa união de Omar Aziz hoje com Davi Almeida se desfaz e ele possa ter alguma coisa ali com o Wilson Lima, mas hoje o que a gente vê são dois times, digamos assim, né? E aí a gente vê Bi Garcia, Omar Aziz, Bi Garcia que é cotado, fala-se nos bastidores que pode vir a ser um candidato a vice de Omar Aziz. Olha aí, a gente sabe que o governador Wilson Lima apoiou a outra candidata, a Brena Dianá. Isso. Mas assim, há tempos... Né? Exatamente. Mas há tempos que há uma rixa ali entre Bi e o Wilson Lima. Então, há dois times. E como que iam se comportar os parlamentares diante disso, já que há sim uma harmonia muito grande entre o Wilson Lima, governador, e os parlamentares. Mayra Dias, Mayra Dias, na verdade, que é esposa de Bi Garcia e deputada, obviamente ela tem um lado nessa história, mas outros parlamentares estiveram por lá e outros nomes, outras autoridades, como o próprio senador Omar Aziz, Saulo Viana, que foi quem fez a proposta, porque vamos lembrar, ele era deputado estadual, na época que ele era estadual, ele fez essa proposta e foi aprovada, mas só agora que entrega aí a medalha Rui Araújo, que é a maior homenagem que pode ser feita a uma pessoa aqui do Amazonas, é receber a medalha Rui Araújo, por serviços prestados e tudo mais. Então, tinha uma galera lá de parlamentares, eu vi Maíra e vi Alessandra Campelo. Legal. Mas é um número limitado de deputados, né? Enfim, é Karime, Carlão. Tá certo. Blink, vamos lá, vamos para um assunto mais Brasil, que é a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, proposta pelo governo federal, pode custar 20 bilhões de reais para os municípios. Blink, explica essa conta pra gente. Pois é, essa história ainda não está fechada. O governo federal está discutindo isso, assim como a reforma tributária discute como é que vai fazer, e aí estuda-se dar uma isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, que apesar de não ser um valor muito alto, dentro da realidade do Brasil, assim, 5 mil você não vive tão bem, né? Quem tá indo no supermercado tá sabendo tranquilamente disso. Mas, ainda assim, é um valor que não é muita gente no Brasil que recebe. E a proposta é isentar quem recebe até 5 mil. Entretanto, para a Confederação Nacional dos Municípios, como falou aí a Karime, essa realidade, se essa proposta se tornar realidade, vai ter um prejuízo de 20 bilhões para os municípios brasileiros. Esse repasse vai ter um prejuízo. Então, o que a Confederação defende beleza, dá isenção, mas tem que dar alguma contrapartida, porque o dinheiro tem que chegar nos municípios de qualquer maneira. Essa história está só começando. 2025 ela vai ser discutida com mais profundidade, mas, enfim, a gente já vê aí gente se movimentando contrária a essa isenção. Porque a conta não vai fechar. Esse pacote aí não
desastre. Esse Um pacote desastre aí atrás de outro. Eu trago mais. Foi mal, Haddad. Mas vamos lá. Enfim, obrigada, Blink, Trago mais pelas informação informações. pra você amanhã. Valeu, 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo federal lançou o selo Amazônia, Karime ouvintes, uma marca que vai certificar produtos sustentáveis da nossa região, como alimentos, bebidas e também o nosso artesanato. A Olha ideia, aí que legal. né, bacana, é valorizar aí, né, o nosso ambiente, que é produzido aqui, respeitando, né, o meio ambiente, inclusive, e fortalecendo, é claro, a economia local, os bolsos, né? Carlão, maravilha, uma aposta para mostrar que a Amazônia pode gerar sim renda de forma sustentável, gente. Mas será que esse selo vai trazer, de fato, mudanças reais para a nossa economia, para o meio ambiente? O repórter André Meirelles explica pra gente. O presidente Lula editou o decreto que cria o programa Selo Amazônia no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O objetivo do programa é garantir que os produtos certificados sejam feitos a partir de matérias-primas e insumos da biodiversidade local, atendendo a critérios rigorosos de sustentabilidade ambiental, social e econômica, segundo o governo federal. Os requisitos para obter o selo Amazônia vão ser definidos por um grupo composto por representantes do governo, setores produtivos e sociedade civil da Amazônia Legal. Essa participação inclui indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, assegurando que as normas respeitem as características e necessidades da região. Ainda segundo o governo, os produtos e serviços que causam desmatamento ou degradação das florestas nativas, coloquem a biodiversidade em risco ou desrespeitem os direitos dos animais, não vão poder receber o selo. Isso inclui práticas que envolvem maus tratos, exploração desumana ou uso inadequado de espécies silvestres. O programa visa estimular ainda mais a bioeconomia local. A professora da Escola de Nutrição, Alessandra Pereira, explica as vantagens da bioeconomia. A primeira delas que é a utilização de recursos naturais que são renováveis quando aplicadas as técnicas corretas. Uma segunda vantagem é a inovação tecnológica, o que traz impacto direto e indireto na sociedade, na economia do país, como também na qualidade de vida das pessoas. E também, é claro, de suma importância, o menor impacto ambiental que a gente tem enquanto planeta quando a gente se utiliza e fomenta a bioeconomia. Alessandra Pereira explica ainda que a empresa que investir na biodiversidade local vai ter grande retorno com a bioeconomia. Retorno virá e é um retorno grande, até porque se pensarmos nos consumidores, atualmente se tem uma grande procura desses consumidores por produtos mais saudáveis, mais sustentáveis e que estejam em consonância com a bioeconomia. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h49. Você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere que a seca revela aí uma triste realidade, hein? A poluição dos rios de Manaus. Detalhes em instantes. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã, o dia nublado com chances de chuva ao longo do dia, 70% de chances de chuva. Mínima prevista 26 graus e máxima pode chegar a 34 graus. Mix. Nosso Rio Negro subiu 8 centímetros nesses 2 primeiros dias de dezembro. Foram 4 no domingo e mais 4 hoje. Karime. Exatamente, o nível do Rio Negro no Porto de Manaus na manhã de hoje era de 14 metros e 45 centímetros. O fato é que a estiagem em Manaus continua e trouxe aí à tona um problema que não pode ser ignorado de forma alguma, Karime. O acúmulo de lixos nos igarapés e também nos rios da cidade. A poluição gera aí até uma espuma branca visível em vários pontos, misturada a tonelada de resíduos domésticos, Karime. Terrível, Carlão. E pra gente ter uma ideia, mais de 200 toneladas de lixo, incluindo aí plásticos e materiais orgânicos, foram retirados dos rios de Manaus só durante esse período da vazante. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a operação e traz pra gente os detalhes.
Mais de 200 toneladas de resíduos foram recolhidas no período da vazante dos rios neste ano. A ação ocorreu nesse domingo no Porto do Trairi, no bairro do Santo Antônio, na zona oeste aqui da capital. 220 toneladas de lixo foram recolhidas durante a operação de transbordo e levadas para o aterro sanitário da rodovia M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Os resíduos sólidos foram acumulados ao longo dos últimos 30 dias na cidade. Jairo Santos, subsecretário de Operações da CEMUSP, explica que a operação contou com 2 frentes de trabalho. Nós temos um serviço específico aqui na hora do Cano, que é lá na Ponta Branca, que é uma praia. Nós fizemos uma coleta que ela precisava, porque a água baixou e precisava fazer lá uma higienização. Então nós tiramos todo o material lá, coletamos e agora nós vamos transportar ele lá para o aterro sanitário, que é o local onde a gente armazena os resíduos. Nós coletamos da Marina do Davi, porque com a vazante, ela está muito grande, aquela praia. Nós fizemos um mar geral lá, então ela rendeu muito material. Dessas mais de 200 toneladas de resíduos retirados, incluindo plásticos e materiais orgânicos, foram retirados das águas de Manaus durante o período da seca. O subsecretário convida a população a contribuir com a preservação ambiental aqui na nossa capital. A população ela é bem-vinda em todos os momentos. Ela pode sim colocar o seu resíduo bem armazenado, esperar a hora do coletor e botar à frente das suas casas para ele coletar no horário devido, porque senão a população de rua extravia. Quando extravia, o que acontece? Vai para as calçadas, com a chuva, ela vai para no Igarapé, do Igarapé parar no rio. Rio esse que precisa ser cuidado. Além da preservação do meio ambiente, da limpeza e da manutenção, o descarte adequado de lixo acaba prevenindo as comunidades de ocorrências de enchentes e alagamentos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 52 minutos. A Prefeitura de Manaus lançou hoje o edital do programa Bolsa Universidade 2025 com recorde de bolsas oferecidas num único edital, hein? 47.680 bolsas, Karine. Um recorde histórico, Carlão, de bolsas do programa, que representa um aumento de 38% no número de vagas em relação ao edital desse ano, de 2024. As oportunidades de acesso ao ensino superior são para 12 instituições de ensino superior da rede privada. Olha, o programa Bolsa Universidade é para estudantes e famílias de baixa renda. Este ano, o programa ainda conta com a novidade de 1.212 vagas para pessoas com idade acima dos 65, Karine. Muito legal, Carlão. O vice-prefeito Marcos Rota participou do lançamento e falou sobre a importância do programa. Vamos ouvir. Bora. Esse programa foi criado em 2009 e que já beneficiou quase 400 mil pessoas, 377 mil pessoas. Eu disse ainda há pouco que o maior legado que o homem público pode deixar na sua gestão, no seu currículo, na sua vida pública, é o legado da educação. 18 horas. Exato, é importante lembrar que esse foi um programa lançado pelo então prefeito Amazonino Mendes. Karine, inclusive o deputado federal Sidney Leite participou do evento e lembrou da importância do programa criado em 2009 por Amazonino Mendes. O deputado aproveitou para parabenizar o prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito Marcos Rota por ampliarem esse programa. Mas é importante resgatar e saudar o prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito Marcos Rota por garantir esse programa, não só a sua manutenção, mas o seu crescimento e que isso demonstra o compromisso da atual gestão. 18 horas. Bom, então vamos lá. O edital do programa Bolsa Universidade vai estar disponibilizado para consulta a partir das 10 horas da noite de hoje, dia 2 de dezembro, tá? No Diário Oficial do Município. O documento vai conter todas as informações necessárias para os candidatos. Olha só, note aí, o período para inscrições vai ser aberto às 10 horas da manhã no dia 19 de dezembro, ok? 10 da manhã do dia 19 e segue às 13 horas do próximo dia 16 deste mês. Agora são 6 horas e 55 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas no ar. 18 horas. Economia.
E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar bate novo recorde e fechou em R$ 6,06. A alta de 1,13% foi em relação ao pacote econômico do governo federal e das ameaças tarifárias de Donald Trump aos BRICS, Karime. E o Ibovespa fechou em queda, tá? Também pelos mesmos motivos, 0,17% aos 125.458 pontos. O euro fechou em alta de 0,28%, cotado aos R$ 6,36. O Bitcoin registrou alta de 0,17%, cotado a R$ 584 mil. Olha só, a Black Friday deste ano movimentou aí o maior comércio brasileiro, atingindo o maior faturamento desde 2022. Isso de acordo com a consultoria Neltrust. Entre quinta-feira e a tarde de domingo, as vendas somaram 8,6 bilhões de reais, é um aumento aí significativo de 10,9% em relação ao mesmo período do ano passado, hein, Karime? Um sucesso total, né, Carlão? Esse crescimento foi impulsionado pela redução da taxa de desemprego, pagamento da primeira parcela do 13º salário em 30 de novembro e promoções atrativas, com descontos maiores a 50%, parcelamento até 20 vezes, enfim, todos esses fatores. Além disso, muitos consumidores aproveitaram a data, claro, para antecipar as compras de Natal. Olha, as lojas físicas também registraram resultados positivos, especialmente nos setores de moda, vestuário e calçados, com um aumento aí de 23% nas vendas em comparação com 2023. Os marketplaces seguiram aí essa tendência, apresentando uma alta de 24% nas vendas. Esses números demonstram que a Black Friday se consolidou no calendário brasileiro e já é uma data, hein, Karime, beneficiando aí tanto os consumidores quanto os varejistas. Exatamente. O repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo aqui com a gente e fala como foi o movimento aqui em Manaus. A gente ainda não deve ter números consolidados, mas o movimento foi bom, não é, André? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez. Bom mesmo, Karime. Boa noite mais uma vez pra você. Boa noite, Carlão, e aos ouvintes. Olha, para os próximos dias, a FEComércio, que é a Federação do Comércio do Estado do Amazonas, vai divulgar o resultado final com o levantamento dessa Black deste final de ano para, no geral, aí saber se segue aí o mesmo resultado otimista do restante do país. Mas pelo que eu pude apurar em alguns comércios aqui da capital amazonense, o resultado foi de regular a ótimo. Por exemplo, no centro da cidade, uma das áreas mais procuradas pelos consumidores, os lojistas relataram um fluxo de pessoas inferior ao esperado, né? Produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos, eles lideraram as buscas, mas o orçamento ficou apertado, né? O orçamento da população parece ter ficado apertado aí por conta, né, da situação aí que muitas pessoas vivem, e isso acabou influenciando as vendas. Só para a gente deixar claro aqui que existe essa movimentação de fluxo de pessoas, ou seja, né, uma grande movimentação de pessoas não significa ali que há uma grande movimentação de vendas. Então, sobre essa movimentação de vendas, a Black Friday deste ano movimentou o comércio de Manaus, mas de forma moderada ali no centro da cidade, né, uma das áreas que ficou ali mais procurada, né, acabou sendo considerada ali pelos vendedores, pelos lojistas ali como regular, né? Mas apesar do movimento tímido, os lojistas no centro de Manaus disseram que estão otimistas quanto à continuidade de vendas nos próximos dias, especialmente com a entrada do 13º. Já nos shoppings, podemos apurar uma movimentação em resultado de vendas bem maior, e a gente vai conferir agora com o gerente de marketing do Via Norte, Vinícius Teixeira. Bem, essa Black Friday do Shopping Manaus Via Norte foi um sucesso. A gente teve um crescimento de mais de 50% no fluxo de pessoas comparado ao mesmo período do ano passado. Os lojistas todos bateram metas, a gente teve muitas promoções e muitas atividades, porque o momento da Black Friday, além da compra e de aproveitar aquela oportunidade para garantir o produto, é também de curtir e de aproveitar tudo que o shopping fez também para essa data, né? Que também é uma data comemorativa que o varejo aquece bastante. Né? Então os resultados são super positivos, e agora a gente entra em dezembro também, que é a grande pedida, né, dos nossos clientes, muitos presentes de Natal. Então começa essa busca pelas roupas de final de ano, os presentes de amigo oculto, e tudo isso agora em dezembro. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente estourou aqui o horário e a gente vai trazer também esse compilado todo assim que a FEComércio. A gente também traz a fala do Andrews Pereira, né, o gerente de loja. Certo, e a gente segue continuando com esses dados. Karime, não
dá pra fazer o esporte, mas vamos mandar um olá, um salve aí pra torcida do Botafogo, sem que dúvida, finalmente... merecedor, Muito parabéns. botafoguense que já tinha desistido, virou botafoguense de novo. Parabéns aí, botafoguense. Verdade. Apareceu o Botafogo de tudo que é lugar. Valeu, Arrasou. Fogão. Show de bola. Agora 7 em ponto, hein? 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A saúde pública do Amazonas, que já vive um caos, enfrenta agora mais um capítulo vergonhoso. O governo Wilson Lima contratou a organização social Agir de Goiânia para gerenciar os maiores hospitais do estado, o 28 de agosto e o Dona Lindu. Uma contratação que já nasce cercada de suspeitas e denúncias. Essa OS, a Agir, não chega como solução, chega cheia de questionamentos. Em Goiás, onde já atua, é alvo de várias denúncias, incluindo desvio de recursos e falta de transparência na gestão. Aqui vai administrar contratos bilionários. Bilionário, estamos falando de mais de 2 bilhões dos cofres públicos, enquanto faltam remédios profissionais e seguranças nos hospitais. A própria contratação foi apressada, com o governo ignorando alertas do Tribunal de Contas do Estado e denúncias de deputados da oposição. Tudo feito sem um mínimo de cuidado e transparência. Parece até que a prioridade não é melhorar a saúde do povo, mas engordar os bolsos de quem já vive de negócios obscuros. É revoltante ver uma gestão que deveria cuidar da saúde da população insistindo em entregar a saúde pública para empresas com histórico duvidoso. Os hospitais estão sucateados, os profissionais sobrecarregados e quem paga a conta disso é a população, que já não aguenta mais tanto descaso. Olha, o governo Wilson Lima deve explicações claras sobre essa contratação. A sociedade precisa de transparência, fiscalização e justiça. O dinheiro público não pode ser tratado como se fosse um recurso privado. A saúde é um direito fundamental e não um balcão de negócios. 18 horas. 7-2, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.